Meu avô foi piloto de combate. Embora ele sempre parecesse distante, eu gostava dele. Quando cresci, percebi que ele estava sempre alerta, sempre procurando por sinais de perigo. Choque de guerra, TEPT, tem muitos nomes. Minha mãe me disse que ele não era assim, que ele mudou quando voltou do Vietnã. A profissão do meu avô provavelmente foi a razão pela qual eu era obcecado por espaço, astronautas, aviões e pilotos. Costumávamos conversar sobre isso quando estávamos juntos. Ele era um oficial muito habilidoso e de alta patente no exército, e conhecia algumas pessoas, até mesmo alguns astronautas muito conhecidos. Uma vez perguntei a ele se ele tinha conhecido alguém que foi à Lua, e ele simplesmente respondeu: "Não me fale da Lua, garoto. É um lugar sombrio e maligno." Ele morreu em 2004, de causas naturais. Cerca de 2 meses atrás, decidimos reformar a velha casa dos meus avós. Enquanto limpávamos o sótão, encontrei uma velha caixa de metal. Dentro da caixa, havia várias coisas que presumi pertenciam ao meu avô. Havia uma medalha militar, uma pilha de papéis e uma foto antiga do meu avô com outros 2 homens que eu não reconheci. Meu avô parecia ter cerca de 40 anos, então presumo que a foto tenha sido tirada nos anos 70. Todos estavam usando trajes espaciais, e a cena era um fundo típico usado pela NASA, mas o logotipo estava ausente. Apenas um fundo monocromático em branco. O patch da missão estava intitulado Dawnbreaker. Eu não entendi nada. Meu avô era um astronauta? Por que ele nunca contou isso a ninguém? Dawnbreaker? Nunca ouvi falar de tal missão. Deve ter sido muito bem encoberta. Mas por quê? Encontrei as respostas nos papéis no fundo da caixa. Vou reescrever o conteúdo literal abaixo, mas aviso que muitas pessoas podem achar isso muito perturbador. Minha querida família, se algum dia vocês encontrarem isso, preciso confessar algo. Em 1972, eu não estava no Vietnã. Não era para eu contar a ninguém, mas se vocês encontraram isso, provavelmente não importa mais. Em 1965, eu e um punhado de outros pilotos fomos selecionados para uma equipe não pública de astronautas, que participaria de missões secretas no espaço para nosso governo. Não ganharíamos a glória e a fama dos astronautas regulares, mas nosso país precisava de nós, e por isso estávamos lá. No início de 1972, fomos informados de que, por um período não especificado, nosso país tinha um satélite secreto orbitando a Lua. Nunca nos disseram o que ele fazia ou por que estava lá. Apenas que algumas semanas antes, ele havia caído na superfície do lado escuro da Lua por razões desconhecidas e que os dados que ele carregava eram cruciais. O governo precisava recuperá-lo e, por isso, estava enviando a mim e a outros 2 astronautas para recuperar o módulo de memória do satélite. O equipamento da planejada missão Apollo 18 foi essencialmente transferido para nós. Pelo que nos disseram, a equipe da Apollo estava furiosa. Eles tinham uma razão para isso. Parecia que quem quer que estivesse por trás de nós era muito mais poderoso do que a NASA. Obviamente, toda a missão era ultra secreta. Eu fui oficialmente enviado para o Vietnã, enquanto, na realidade, passamos por um treinamento intensivo para a missão. Após alguns meses, nos encontramos de pé na plataforma de lançamento, em frente a esse colosso de um foguete, que nos levaria à Lua. Eu era o comandante da missão, enquanto o Tenente Carver era o piloto do módulo de excursão lunar, LEM, e o Tenente Ackerman era o piloto do módulo de comando com serviço, CSM. O voo para a Lua levou cerca de 3 dias. Depois de chegar, fizemos algumas órbitas ao redor dela. Cada vez que passávamos atrás do horizonte criado pela própria Lua, sentia um pouco de desamparo quando nossa comunicação com o mundo inteiro ficava escura, à medida que o sinal era obscurecido pela massa esférica de rocha e poeira abaixo de nós. O lado escuro da Lua não era nada como o lado claro, que vemos quase diariamente. Em vez de campos cinzentos suaves e mares lunares tranquilos, era completamente coberto por crateras escuras e profundas, como se estivesse sendo lentamente consumido pelo próprio universo. Finalmente, decidimos começar a descida à superfície. Eu e Carver trocamos votos de boa sorte com Ackerman e, no módulo lunar chamado Charon,
Nos separamos do CSM, chamado Trinity. Depois de anunciarmos Sharon pousou, nossa resposta não foram aplausos e gritos de alegria, mas apenas um simples: aqui é Trinity. Parabéns, Sharon. Vou relatar as notícias do outro lado. Se cuidem aí, amigos. Assim ficamos isolados do resto do mundo. Ackerman era nosso único elo. Enquanto ele estava acima do lado claro, ele podia se comunicar com o comando em terra. E enquanto estava acima do lado escuro, ele podia se comunicar conosco. Nunca os dois ao mesmo tempo. Mesmo que o período orbital do CSM fosse de aproximadamente 2 horas, estaríamos em contato por apenas cerca de 35 minutos a cada órbita. Pousamos em uma planície dentro de uma enorme cratera. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o Sol brilha no lado escuro da Lua da mesma forma que no lado claro. A quantidade de luz depende da fase lunar. Ainda era dia no local onde pousamos, mas sabíamos que ficaria escuro em alguns dias. Eu me sentia animado e curioso sobre o que nos aguardava nesse mundo alienígena. Esperamos cerca de 1h30 para receber a resposta do comando de Ackerman e passamos o tempo preparando nossos trajes. O comando envia suas congratulações. Vocês devem prosseguir com a recuperação. Tudo estava morto silencioso quando pisei na superfície da Lua. Tentei pensar em algo excessivamente inspirador para dizer, mas aqueles tempos já haviam passado. Com Carver, montamos o rover e, após plantar nossa bandeira ao lado de nossa espaçonave, partimos. Enquanto dirigíamos pela superfície, vi o que pensei ser um clarão, como um brilho refletido por algo metálico ao longe. Como era bastante comum ver flashes de luz por causa de um fenômeno físico interessante causado pela radiação espacial interagindo com nossos olhos, não dei muita importância e logo esqueci disso. Depois de dirigir por algumas horas, chegamos ao satélite, ou ao que restava dele. Imediatamente notamos que algo não estava certo. Havia dezenas de pegadas ao redor da sonda, levando a um conjunto de 2 trilhas, arrastando-se para a distância. "O que diabos é isso?" perguntou Carver em descrença. "Não sei, mas parece que alguém conseguiu o que viemos buscar antes de nós", respondi. Tanto as trilhas quanto as pegadas eram diferentes das nossas. Quem quer que tenha levado os dados não estava aqui sob a bandeira americana. Como eu esperava, não encontramos a caixa de dados. Encontramos a parte onde ela deveria estar, mas estava faltando. Felizmente para nós, estávamos em contato com Ackerman, então nos comunicamos com ele para descrever nossas descobertas. "Isso não faz sentido. Quem teria levado? Russos? Eles nem sequer têm um programa lunar. Mesmo que alguém tenha levado, como não estávamos cientes disso? Como os russos poderiam pousar na Lua sem que percebêssemos?" Ele respondeu. "Pelo que sabemos, os russos não têm ideia de que estamos aqui. Você sabe", disse Carver pelo rádio. "Vamos seguir o rastro", cortei a conversa deles. "Vocês têm certeza disso?" perguntou Ackerman. "Nem eu tenho certeza disso. Claramente estamos perdendo alguma coisa aqui. Mas vou fazer como você diz, capitão", respondeu Carver. "Sim. Se o que quer que estivesse naquela sonda era tão importante para 2 países enviarem pessoas aqui para recuperá-lo, temos que descobrir o que aconteceu com ele", respondi. "Entendido, Sharon. Vou relatar o paradeiro de vocês ao comando assim que puder. Cuidado aí fora." Nosso oxigênio estava quase na metade agora, mas seguimos em frente na esperança de resolver esse mistério. Não demorou muito até que eu visse algo à distância. À medida que nos aproximávamos, percebi que era uma espaçonave. Seu design era diferente do nosso e estava decorada com uma bandeira da União Soviética. Eu não conseguia explicar por quê, mas senti que havia algo realmente estranho sobre a espaçonave. Se realmente houvesse russos conosco na Lua, eles teriam captado nossas comunicações há muito tempo. Então não havia motivo para se esconder. Para o módulo de pouso soviético não identificado, aqui é a tripulação do Dawnbreaker. Por favor, respondam. Sabemos que vocês estão aqui. Temos vocês em vista. Nada. Tentamos contatá-los várias vezes, tanto em russo quanto em inglês, mas sempre recebíamos apenas silêncio em resposta. Nos aproximamos e percebi por que achava a espaçonave estranha antes. Parecia que estava lá há um bom tempo. Não vimos muito do interior através das pequenas janelas, que estavam cobertas com algo do lado de dentro. Nossa reserva de ar está acabando, e eu não gosto disso, Miller.
Devíamos voltar agora, disse Carver com clara inquietação na voz. Eu sei, mas precisamos descobrir o que está acontecendo aqui. Demorou um pouco até descobrirmos uma maneira de abrir a escotilha. Não havia ninguém em casa. O interior estava uma bagunça. O interior estava salpicado com um líquido marrom avermelhado, presumivelmente conteúdo de um dos muitos pacotes de comida abertos que estavam no chão. Ou seria... Não. Rapidamente afastei esse pensamento da minha mente. Era uma nave de 2 lugares. Havia uma pequena quantidade de suprimentos e amostras restantes, mas nenhum sinal da caixa preta do satélite. Havia um traje espacial pendurado na parede perto da escotilha. 2 ocupantes e um traje espacial com uma etiqueta de nome claramente ausente. Nós 2 rapidamente percebemos que o outro deve ainda estar lá fora em algum lugar, junto com seu ocupante. Nesse ponto, estávamos realmente com pouco oxigênio, então corremos de volta para nossa espaçonave. Quando chegamos ao Sharon com os últimos resquícios de oxigênio em nossos trajes, percebi algo. Diga-me, Carver, foi só eu ou nós não passamos pelos destroços no caminho de volta? Perguntei. Merda, nem mencione isso. Não estava lá, é verdade. Compartilhamos nossa intrigante descoberta com Ackerman mais tarde, e ele ficou tão surpreso quanto o comando quando ele os informou por sua vez. Naquela noite, fiquei de vigia pelas primeiras 4 horas. Não era realmente uma noite, já que o sol ainda estava brilhando, mas para efeito de manter o tempo, referíamos ao tempo em que dormíamos como noite. Quando finalmente foi minha vez de dormir, tive um sonho sobre seguir o clarão que vi no dia anterior. Caminhei e caminhei, até encontrar o mesmo traje espacial da nave russa, apenas deitado lá, na poeira. Os membros estavam torcidos e contorcidos, de maneiras horríveis, mas estava claro que alguém ou algo estava dentro daquele traje. Aproximei-me e lentamente comecei a abrir a viseira que obscurecia o interior do capacete. Olhei em terror ao ver o interior. Era meu rosto, coberto com sangue marrom avermelhado. No lugar dos olhos havia apenas 2 buracos abertos. No dia seguinte, começamos a captar algo em um canal não utilizado do nosso rádio. Era um sinal fraco vindo de algum lugar na cratera. Tentamos conectá-lo aos alto-falantes, mas não fazia sentido. Era apenas um som repetitivo que lembrava uma pessoa vocalizando o som de uma única letra ou vogal, mas esticado para cerca de 3 segundos, seguido por uma pausa igualmente longa. Era muito distorcido e claramente não era um loop, já que cada som era apenas ligeiramente diferente do anterior. Comemos e mais uma vez nos preparamos para a caminhada lunar. Estava mais escuro do que no outro dia. O sol ainda estava brilhando, mas estava lentamente se arrastando sob o horizonte. Seguimos a fonte do sinal por cerca de 1 hora quando encontramos algo deitado na poeira à nossa frente. Fiquei tenso ao olhar mais de perto e descobrir o que era. Era um traje espacial, o mesmo que estava na nave russa. Bem, parece que encontramos nosso amigo desaparecido, disse Carver com descrença. Eu não disse nada. Simplesmente pulei do rover e me aproximei lentamente, em silêncio do traje. O que você está fazendo, Miller? Continuou Carver. Assim que estava prestes a abrir a viseira com minhas mãos trêmulas, o traje ganhou vida e agarrou minha mão. Com um som viajando através de nossos trajes, ouvi um fraco pomogite, que significa ajuda em russo. Nós o carregamos para nosso módulo. O patch em seu traje revelou sua identidade como Tarkov. Ele estava em choque e na hipóxico. Não sei por quanto tempo ou por que ele estava apenas deitado lá, mas teve sorte de estar vivo. Nas horas seguintes, ele caiu e saiu da consciência várias vezes. Eventualmente, ele acordou. Nosso russo era ruim, mas felizmente, ele falava inglês o suficiente para nos entendermos. Ele não se lembrava por que estava lá, o que aconteceu com ele e sua tripulação, ou qual era sua missão. Quando olhei pela janela, percebi que nossa bandeira havia sumido. Não havia pegadas, parecia que simplesmente havia desaparecido. Nesse ponto, todos nós estávamos realmente preocupados e pedimos para encerrar a missão. O comando recusou, explicando que a recuperação dos dados do satélite era de importância crucial. Decidimos continuar nossa busca amanhã e fomos dormir. Tive novamente o mesmo pesadelo da noite anterior. Acordei aterrorizado e encharcado de suor.
Vi Tarkov parado perto da janela, olhando para fora. Ele então caminhou até Carver e simplesmente ficou lá, olhando para ele enquanto dormia por cerca de 1 minuto ou 2. Silenciosamente perguntei a ele: Tarkov, o que você está fazendo? Mas ele apenas murmurou algo como eles, ou quando, e se deitou. Eu não dormi pelo resto da noite e mantive os olhos nele, mas nada interessante aconteceu. No dia seguinte, encontramos uma foto ou um mapa da cratera, onde estávamos em um bolso do traje de Tarkov. Havia um ponto a poucos quilômetros de onde estávamos, que estava marcado com uma cruz. Tarkov não sabia o que havia lá, mas logo percebi que estava exatamente na direção onde vi o clarão no primeiro dia. Tivemos que verificar. Eu e Carver mais tarde decolamos e nos dirigimos para este alvo misterioso, enquanto Tarkov ficou no Sharon. Na realidade, nosso rover tinha energia suficiente para levar nós três, mas insisti que não tinha e que ele deveria ficar para trás. Não confio nesse cara, disse a Carver depois que tive certeza de que Tarkov estava fora do alcance do nosso rádio de curto alcance. Pousamos na Lua, não encontramos a caixa e, de repente, a sonda desaparece. Depois encontramos um suposto russo morto, que não se lembra de quando foi a última vez que fez cocô. E agora, estamos indo em direção a um lugar suspeito que foi marcado no mapa dele e que ele não sabe nada a respeito. Pode apostar que não confio nele. Inferno, não confio em nenhum passo que dou nessa direção, ele respondeu. O que vamos fazer com ele? Ele perguntou mais tarde. Não sei ainda, mas não podemos levá-lo conosco. Nem o LEM, nem o CSM são construídos para um passageiro extra. Você sabe disso, respondi. E tenho medo de que ele saiba disso também, respondeu Carver. O sol estava se pondo. Depois de dirigir por um tempo, chegamos a algo que me intriga até hoje. Bem ali, na nossa frente, estava algo que só posso descrever como uma pirâmide de 3 lados. Tinha cerca de 3 metros de altura e sua superfície era completamente lisa e negra como a noite. O que diabos é isso? Perguntou Carver com um calafrio na voz. Caminhamos ao redor dela e tiramos fotos. O que diabos? De repente ouvi através do meu rádio. Virei-me e vi Carver congelado, olhando para algo. Lá na luz restante, estava um traje espacial a cerca de 6 metros de nós. Reconheci a etiqueta de nome faltando e percebi que era o traje da nave russa. Estava em pé, de pé. A viseira estava aberta para revelar uma visão que me aterroriza até hoje. Estava vazio. O traje estava vazio, mas estava em pé. Voltei a mim quando ouvi um barulho crepitante vindo do meu rádio. Você não pertence aqui, ele falou em uma voz baixa, profunda e distorcida. Então, do nada, fui cegado por um intenso clarão de luz. Quando me recuperei, a coisa tinha sumido. Carver, você está bem? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento e depois respondeu. Amigo, que se dane a NASA, que se dane o exército, que se dane o satélite, que se dane toda essa missão. Quero sair daqui, agora. Sem qualquer debate, corremos para o rover e partimos de volta para o Sharon. Quando voltamos, o sol já havia se posto abaixo do horizonte e estava quase completamente escuro. A escotilha estava aberta e Tarkov estava parado em frente ao módulo em seu traje. Droga. Na pressa, nos esquecemos completamente dele. Aproximei-me dele e comecei. Escute, Tarkov. Há algo que você... Parei quando notei que ele estava segurando algo atrás das costas, mas era tarde demais. Ele balançou e me atingiu com uma haste afiada. Bati a cabeça no interior do meu capacete e, atordoado, caí no chão. Quando um zumbido nos meus ouvidos parou, vi ele e Carver lutando na poeira. Levantei-me e me lancei contra Tarkov, nos propulsionando a ambos a 1 dúzia de metros de distância. Antes que eu pudesse me levantar novamente, ele já estava em cima de mim. Lutamos e assim que ele conseguiu segurar a alavanca que era usada para liberar meu capacete, eu bati sua cabeça com uma pedra afiada. Sua viseira rachou e, enquanto seu ar escapava lentamente de seu traje, eu me levantei e agarrei a haste. Já estava manchada de sangue. Ele se lançou contra mim, mas eu o apunhalei no peito. Ele então caiu em cima de mim, e quando nossos capacetes se tocaram,
Ele falou enquanto o último de seu ar era puxado de seus pulmões. Ele não é seu amigo, siga a voz. Levantei-me e fui até Carver. Vi que seu traje estava perfurado na coxa e sangue marrom avermelhado estava sendo sugado para o vácuo ao nosso redor. Quando o levei para dentro do Sharon, percebi que nosso kit de primeiros socorros havia sumido. Ele estava sangrando muito e consegui diminuir o fluxo, mas precisava tratá-lo adequadamente. Tinha medo de que, se decolássemos, ele sangraria ainda mais rápido em gravidade zero. Havia um kit médico na coisa russa, não havia? Ele disse. Sim, eu respondi. Miller, você tem que ir buscá-lo. Droga. Não está tão longe daqui, está? Disse Carver. Não, não está. Tem certeza de que pode aguentar até eu voltar? Perguntei. Sim, vá. Então eu fui. Não morra em mim, Carver. Isso é uma ordem, eu disse antes de sair. Como eu disse, não demorou muito até que eu chegasse ao módulo russo, mas parecia uma eternidade. Durante toda a jornada, esperei que algo saltasse da escuridão ao meu redor. Não fiquei surpreso ao ver que o traje que antes estava pendurado na parede, agora estava ausente. Mas ainda assim, senti um arrepio percorrer minha espinha. Peguei o kit médico deles e voltei o mais rápido que pude. Mas não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Tarkov. Ele não é seu amigo, siga a voz, continuei repetindo na minha cabeça. Então mudei o canal do meu rádio para o que ouvimos o ruído incompreensível. Ainda estava lá. Percebi que era mais forte em uma direção particular. Siga a voz, disse a mim mesmo. Era essa a voz que Tarkov quis dizer? Quem não é meu amigo? Tarkov? Carver? O comandante da missão na Terra? Eu precisava descobrir. Dirigi na direção do sinal. Depois de dirigir por pelo menos 15 minutos, cheguei a uma pequena cratera com cerca de 10 metros de diâmetro. Com meu farol aceso, imediatamente vi que havia algo dentro, mas ainda não conseguia reconhecer. Passei pelo bordo e caminhei para dentro da cratera e liguei minha luz na intensidade máxima. Fiquei ali, paralisado de puro terror por o que parecia horas. Havia um bloco retangular do mesmo material que a pirâmide, no centro da cratera. Um corpo estava deitado em cima dele. Seus membros estavam contorcidos de maneira mais retorcida e horrível possível. Seus olhos estavam ausentes e, em seu lugar, havia apenas 2 buracos abertos. Era Carver. Havia uma pequena caixa enfiada dentro de sua boca. Era a caixa preta do satélite. Peguei a caixa e corri para fora dali o mais rápido que pude. Carver estava morto. Se Carver estava morto, quem era o Carver que deixei no Sharon? Ele não é seu amigo. Foi a única coisa que passou pela minha mente durante o caminho de volta. Quando voltei, o corpo de Tarkov havia sumido, mas Carver ainda estava lá, deitado, sangrando. Mas não era Carver. O que era aquela coisa? Graças a Deus você voltou, Miller, disse Carver. Não era Carver. Carver estava morto, mutilado, morto. Miller, você está bem? Continuou o não Carver. Sim, peguei o kit, respondi. Ele não podia saber que eu sabia. Aquilo não podia saber. Tratei seu ferimento e o sangramento finalmente parou. Prendi-o e depois me prendi. Não contei a ele aquilo que encontrei a caixa preta. Eu não disse que encontrei ele. Com o motor rugindo abaixo de nós, o Sharon se dividiu ao meio e o compartimento da tripulação nos impulsionou para cima, no vazio enquanto as pernas permaneceram plantadas na poeira lunar eternamente. Agora já escrevi em várias ocasiões que senti que os minutos passavam como se fossem horas. A ascensão e a reunião levaram apenas um pouco mais de uma dúzia de minutos, mas aqueles minutos pareceram décadas. Eu queria gritar tão alto que meus pulmões iriam explodir e queria vomitar. Mas não podia porque ele descobriria. Eu queria desmaiar, mas não podia. Eu tinha que salvar Ackerman. Depois de várias vidas, finalmente atracamos com Ackerman e o Trinity. Durante toda a aprovação, mantivemos Ackerman informado, mas encontrá-lo foi diferente. Ele estava com medo, mas eu estava ainda mais assustado. Ele não sabia que Carver não era Carver. Eu sabia. Eu me desprendi primeiro e empurrei Ackerman para fora do túnel de acoplamento. Dei um chute em Carver, não Carver, bem no rosto quando ele o seguiu. Fechei o túnel de acoplamento atrás de mim.
O que diabos você está fazendo, Miller? O que há de errado com você? Gritou Ackerman e me empurrou contra a parede do módulo de comando. Não abra, Mike. Não é o Carver. Aquela coisa no leme não é o Carver. Você entende? Gritei de volta com dor. Embora fosse um soldado endurecido pela batalha, Ackerman finalmente caiu em lágrimas. Eu flutuei por ele até os controles e, antes de desencaixar o Sharon, olhei para a janela do túnel de acoplamento pela última vez. Lá estava, uma coisa com o rosto e o corpo de Carver, mas não era Carver, nos encarando, mas seus olhos eram completamente lisos e negros como a própria noite. Ele abriu a boca de uma maneira que simplesmente não era possível para um humano, e soltou um grito alto e perturbador que eu gostaria de poder esquecer tanto. Em um piscar de olhos, tudo se transformou em um silêncio mortal, enquanto o Sharon se separava do CSM e derivava no vazio. Eu e Ackerman não dissemos uma única palavra durante os 3 dias de viagem de volta à Terra. Fomos colocados em quarentena por meses depois que voltamos para casa. Ninguém jamais nos explicou o que aconteceu naquela missão. Nunca descobri o que havia na caixa preta. Honestamente, não queria saber, depois de tudo que experimentei. Mas o que quer que estivesse lá foi aparentemente suficiente para cancelar todas as outras missões para a Lua e além. Eventualmente, eles nos liberaram e deixaram muito claro que nunca deveríamos falar sobre isso. Nunca mais vi Ackerman daquele dia em diante. A única vez que falei sobre ele foi quando um par de homens de terno veio à minha casa um dia, alguns anos após a missão. Capitão Miller, você esteve em contato com o Tenente Ackerman recentemente? Um deles perguntou após trocarmos cumprimentos. Não, nunca falei ou ouvi falar dele desde a missão. Aconteceu alguma coisa? Respondi. Lamento informá-lo, mas o Tenente Ackerman foi encontrado morto em uma floresta próxima ontem. Tive que me sentar. Eu não o conhecia tão bem, mas passamos uma quantidade considerável de tempo juntos no treinamento e vivemos o próprio inferno juntos. Então foi mais do que suficiente para eu considerá-lo um amigo. Pobre Mike. Como ele morreu? Perguntei. Não sabemos ainda, mas ele tinha múltiplas fraturas em todos os membros e seus olhos foram arrancados.